Então nós começamos primeiro com uma filial, né? Nós começamos a abrir uma filial. A primeira filial nossa foi no setor oeste. O Marco, meu irmão, trabalhava lá nessa filial também, mas tudo muito improvisado. Na época era tudo muito improvisado ainda. Foi em 92, aí sim, aí eu passei a pertencer aos quadros de CCBU. Passei a trabalhar no elevador, ali, assessorando o elevador, assessorista ali. Fiquei um tempo, depois passei ali para fazer serviço de reprografia das provas. Eu copiava as provas, fazia as provas e ali fui aprendendo mais um pouco. Depois passei para atendimento, fazer recebimento ali naquelas máquinas ali. E a gente foi criando um vínculo maior, né? E aí, quando de acordo com a escola ia mudando, eu estava ali acompanhando. Então eu passei por todas as partes. Passei a fechar a escola, depois passei atendimento e fui passando. E depois assumi o serviço que eu já não fazia. Eu conheci o CCBU através de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que chama Sampaio. O filho dele fazia inglês no CCBU. Eu comecei como prestador de serviço, em 1991. Aí o Joaquim, na época, veio, sentou, conversou comigo. Eu falei, olha, Joaquim, eu estou querendo fazer alguma coisa com relação à lista de alunos, lista de chamada, nada muito complicado. O Joaquim pegou e fez e montou o programa para a gente. E o programa começou a rodar e eu lembro que era lá na rua 14, ainda era no prédio do hospital. O Joaquim ia no final da tarde para fazer a compilação do programa. Compilação é quando começa a gravar todas as alterações que foram feitas. E gastávamos, na época, mais de meia hora. O Joaquim corrigia o programa, a hora que ele ia compilar, ficava mais de meia hora compilando, com aquele computador passando. E eu sentado lá no fundo de noite com o Joaquim. O Joaquim tinha até moto na época. Aí passaram-se um ano, 2 anos, o Joaquim sentou comigo e falou assim, olha, Cláudio, você não quer me contratar, não? Eu falei, Joaquim, mas contratar para quê? Não, para desenvolver um programa para cá. Eu falei, será que eu vou precisar? Ele falou, você vai precisar sim. Eu falei, Joaquim, tá bom, vamos experimentar. A gente começou informatizando somente a parte de notas, que era um problema que o Cláudio tinha, que era os boletins eram todos manuais, o professor tinha que escrever, quando errava tinha que fazer rasgar, fazer de novo, era tudo complicado. Então nós começamos com a parte acadêmica, principalmente a parte de lançamento de notas, mas aí, claro, fazia também a parte de pagamento de alunos. Então era somente o controle de pagamento de alunos e controle de notas. E o Cláudio, inclusive, era quem digitava essas notas. No começo, até o Cláudio digitava, era o diretor que digitava tudo. Era bem trabalhoso. Nós fizemos um sistema, uma espécie de sistema modelo, que começou funcionando somente na matriz, até porque naquela época você interligar unidades era bem complexo. Então nós começamos na matriz, o sistema era todo desenvolvido em DOS, caractere, aquela telinha com verde, amarelo. Logo depois que começou a surgir cores, depois a gente passou para o Windows, passando toda a evolução. Quer dizer, isso foi em 1991, se eu não me engano, nós estamos com 30 anos. Quer dizer, 30 anos, então, a gente começou a trabalhar com computação. O Joaquim falou que iria e realmente aconteceu e foi uma coisa que deu muito certo para a gente aqui. Eu me mudei para Goiânia em 2006. E eu já trabalhava com English Language Teaching, então quando eu cheguei aqui, eu perguntei para uma das primeiras pessoas que eu conheci qual que era a melhor escola de inglês de Goiânia. Aí me falaram, é o CCB, é uma escola linda. Quando eu fui aprovada na seleção do CCB, era uma seleção, tinha mais de 100 pessoas, era muita gente concorrendo. Eu lembro que eram 2 salas enormes, cheias de gente fazendo prova. E aí, quando eu fui aprovada, acho que entraram 12 ou 13 candidatos. E aí eu liguei para minha avó, falei, vó, vou trabalhar na melhor escola de inglês de Goiânia. A minha posição na escola sempre foi de mudança. Eu sempre tive essa ideia de fazer mudança e sempre estar criando alguma coisa nova. Falo muito para os meus colegas de trabalho, os colaboradores, da necessidade de ser flexível, né? Da gente ser flexível para poder estar sempre preparado para enfrentar essas mudanças que acabam acontecendo. O que aconteceu é que os alunos começaram a mudar. Os alunos que chegavam na escola, eles já estavam diferentes. A gente estava passando por um processo de mudança com a Web 2.0. Então isso mudou a maneira como as pessoas, no geral, se relacionavam, interagiam e se expressavam. E naquele momento não tinha tecnologia, não se falava em
em blogs, em quadros interativos, não tinha computador em todas as salas, nem tinham, na verdade, smartphones. Os smartphones chegaram mais ou menos nessa época também. Então estava acontecendo toda essa revolução, os alunos estavam diferentes e eu sempre fui muito curiosa com meus alunos. Então eu comecei a fazer algumas coisas que na época eram tecnologia. Hoje em dia a gente dá risada, mas SMS, trocar mensagem, aquilo era algo que não se fazia, né? E o diretor executivo, Cláudio, ele percebeu esse movimento, ele me chamou e ele falou, olha, eu estou vendo que você está fazendo umas coisas diferentes, eu quero seguir por esse caminho, eu quero começar um departamento de tecnologia aqui no CCBio. Aí hoje nós temos a nossa plataforma, graças à plataforma a pandemia não fez um estrago tão grande igual ela poderia ter feito. E isso tudo graças também à nossa parte de informática. Nós também nós evoluímos muito, então assim, uma preocupação do CCBio é ser contemporâneo, né? E a gente vê isso hoje. Eu tenho visto que essa pandemia mostrou tanto que a gente é contemporâneo e está até à frente de boa parte das escolas aqui em Goiânia, quando a gente viu a estrutura online do CCBio, como a pandemia veio, mas assim, não foi um Deus nos acuda, vamos fazer aula online e a gente não sabe nada de fazer aula online. Já tinha essa pegada, né, online. Então, assim, é bacana a gente estar olhando para o que está por vir e estar se adequando a essas novas tecnologias. O CCBio realmente fez esse investimento. O CCBio foi uma das primeiras escolas a ter computador com internet e quadro interativo em todas as salas. Uma das primeiras escolas também a ter os iPads. Então, a gente chegou num ponto que 5 ou 6 turmas simultaneamente poderiam ter aulas e fazer atividades usando os tablets. E isso tudo começou com a percepção de como os alunos estavam aprendendo, que isso é muito importante, né? O professor, tudo que você vai ensinar tem que estar contextualizado com o mundo, e o mundo naquele momento mudou, o CCBio rapidamente percebeu e foi realmente um dos pioneiros aí nessa área. Marco Aurélio, sempre muito ligado nessa parte cultural, a gente começou a fazer muitos eventos culturais. E lá, principalmente lá no centro, que nós tínhamos um teatro pequenininho, que era um teatro de bolso, e todos os eventos eram feitos lá. Então, no dia de sexta-feira era o dia dos eventos, mas sexta-feira, às 2 horas da tarde, começavam os ensaios. E lá eram todas as salas com divisórias, umas divisórias muito, muito antigas. Então, o som passava de um lado e passava do outro. Então ninguém mais trabalhava. Porque quando era para passar o som com o Marco Aurélio fazer os ensaios, ninguém mais trabalhava, porque era barulho de bateria, guitarra, aquela confusão, e gente sobre, e enfim. Nós tínhamos um evento lá que chamava Friday Music. O teatro, na verdade, nós reformamos o teatro e fizemos esse evento, né, que toda sexta-feira acontecia esses shows, as bandas iam. Eu distribuía panfleto e era muito lotado esses eventos, era bem legal. E assim, sexta então era música e os outros dias da semana eram artistas. Aí tinha exposição, tinha teatro. Lá a gente fazia um movimento cultural muito grande, nós éramos independentes, vivíamos mesmo só do que entrava na bilheteria. Então batia gente direto. O pessoal da secretaria até falava assim, quando chegavam os doidos eram os músicos, quando chegaram os esquisitos era teatro, e assim ia. Mas foi bom, porque assim, o CCBio ele sempre teve essa pegada cultural, né? Centro Cultural Brasil Estados Unidos, é um centro binacional, né? Tem essa ligação, e a embaixada via, e até hoje nos vê com muito bons olhos. E a gente tinha, nessa parte cultural, as nossas festas. E tem uma parte engraçada, que é a história do Halloween. Inclusive, eu acho que nós fomos uma das primeiras escolas de Goiânia a trabalhar e fazer uma festa de Halloween. E eu queria inovar nessa festa. Aí eu pensei, falei, já sei o que eu vou fazer. Vou comprar um caixão.
Aí saí para comprar esse caixão. Fui lá no cemitério Santana, lá em frente ao cemitério Santana, tem umas funerárias, entrei na funerária, o rapaz me atendeu, eu comecei a escolher o caixão, não queria caixão caro, queria um caixão barato. Aí escolhi direitinho o caixão lá e falei para ele, olha, quanto é que é? Ele me falou o preço, aí ele me perguntou, e o falecido, e o atestado de óbito? Eu falei, não tem atestado de óbito. Ele falou, mas como, você vai comprar um caixão e não tem ninguém que morreu? Eu falei, não tem. Fui explicar para ele que era uma festa, até ele entender, ele não queria me vender esse caixão de jeito nenhum, mas eu consegui convencê-lo. Aí, o interessante é porque eu comprei o caixão e pedi para eles entregarem. Eles entregavam o caixão. Eu falei, que bom que vocês têm um delivery de caixão, né? Aí marquei o dia certinho, lá no centro, bem no centro da cidade, era um prédio nosso ali na Avenida Goiás, com a Rua 1, bem na esquina, onde hoje é a CASAG, a Caixa de Assistência dos Advogados. Aí marcou o horário, eu disse, eles avisaram, eu fiquei lá na esquina esperando, eles pararam o carro da funerária na esquina, o centro da cidade, muita gente passando, aí o povo tudo parou para olhar o que estava acontecendo. Um carro da funerária parando, abrindo e descendo com um caixão, o Marco Aurélio estava lá embaixo, não sei mais quem, não sei se era o seu Jerônimo, a gente pegou esse caixão, todo mundo olhando para a gente andando na calçada com esse caixão, entramos para dentro da escola, subimos a escada e botamos o caixão na entrada da recepção. Então a pessoa, quando chegava na recepção da escola, ela abria a porta do elevador, ela dava de cara com esse caixão. Caixão com vela, com tudo, a gente botou um boneco, que era uma festa de Halloween mesmo. E aí na nossa festa, a gente levou esse caixão para a festa e a gente tinha um aluno que chamava Fabrício. O Fabrício era um menino muito querido, ele gostava muito da escola, ele estava sempre conosco, sempre participando de todos os eventos culturais. Eu chamei o Fabrício e falei, Fabrício, você quer participar da festa? Você não vai pagar nada. A única coisa que você vai ter que fazer é fingir de morto dentro desse caixão. A gente vai te maquiar, vai botar você dentro do caixão com algodão no ouvido, no nariz, e aí ele fez, ele deitava no caixão, a festa estava acontecendo, aí de repente parava a música, começava aquela música fúnebre, né? E a gente passava no meio da festa carregando aquele caixão aberto com o Fabrício lá morto, e a gente atravessava a festa inteirinha, todo mundo parava e a gente sumia com esse caixão lá para trás. Aí daí meia hora de novo a festa parava, voltava a gente com o caixão. Nós ficamos fazendo isso a festa inteira, passar caixão para lá e passar caixão para cá. Quer dizer, é uma das histórias que a gente tem com relação aos eventos culturais. E foi um programa muito bem visto pela mídia, então a gente tinha muita mídia espontânea. Foi bem efervescente esse período. E depois nós tivemos também eventos, aí saímos tivemos que entregar o prédio, né? E fomos para outro prédio, aí para não deixar esse movimento cultural cair, eu levei o projeto para o Shopping Bougainville. E lá tinha uma área, na área de alimentação, tinha uma área externa coberta, só que eu falo externa porque realmente era externa e coberta, chamava Clubinho do Buga, que era onde as pessoas levavam as crianças para brincar lá, tinha recreadores, tudo, e era um espaço grande e tinha um palco. Aí nós fizemos alguns eventos lá no Clubinho do Buga, levamos esse projeto Friday Music para lá, e foi bacana, as bandas levavam os amigos de escola, foi bem interessante. E aí veio também um projeto interessantíssimo da Embaixada Americana que chamava Artistic Ambassadors, né? Embaixadores artísticos, que veio muita gente de peso, assim, que é um projeto que eles organizavam nos Estados Unidos, eles pegavam as pessoas, artistas, não de renome, mas artistas que despontavam nas universidades, né? E eles tinham uma curadoria bem interessante, assim, então mandaram gente de peso assim, pra gente. Eu lembro que veio um cara que tocava saxofone, ele era parente do Joe Coltrane, que o Joe Coltrane é uma figura, né? Teve muita gente boa, assim, Joey Diorio, que é um cara que é referência aí no meio acadêmico para quem toca guitarra, criou um método, tudo. Jan Rabin, que é uma judia que canta Gershwin em hebraico,
fizemos no Teatro Goiânia, aí a gente criou parcerias com o pessoal da organização Jaime Câmara, que aí facilitou muito, assim, tanto na área de divulgação quanto da viabilidade financeira, porque o que esse projeto Artistic Ambassadors eles contemplavam? Eles traziam o artista para o Brasil com todas as despesas pagas, e a tour no Brasil era rateado entre os centros binacionais. Devido a todos esses problemas que nós tivemos de desapropriação, a gente acabou indo para esse prédio lá na Avenida Goiás, depois do hospital, a gente viu a necessidade de mudar. E aí nós começamos a procurar um lugar no setor Bueno, que na época não tinha nem o Goiânia Shopping ainda, nós tínhamos uma unidade nossa na Avenida 85, e procurando uma área para comprar, e eu estava na minha visão na época, eu queria uma área ali na T4, que era uma avenida que já estava existente na época, e meu pai também procurando área. Aí um belo dia meu pai chega para mim e fala assim, eu encontrei a área e já comprei. Eu falei, pai, você comprou a área? Não, comprei ali numa rua que eles ainda vão asfaltar, chama T5. Eu falei, pai, aquela rua ali é ao lado do Brejo. Ele falou, não, mas ali vai ficar bom. Eu falei, mas pai, você comprou ali não, vai ficar bom, escuta o que eu estou te falando aqui, dali vai ficar bom. Fiquei horrorizada, porque foi bem, mas o lote no meio do Brejo, ele falou, não, aqui futuramente vai ter um shopping e um lago. Eu falei, quem te falou isso? Ele falou, não, fiquei sabendo, não sei o quê. Aí eu falei, eu quero só ver. Menina, e não é que deu certo? Não deu outra, a gente comprou, eu fiquei chateado com meu pai na época ainda, falei, nossa, pai, mas você... Enfim, passaram-se 6 meses, estourou a notícia de que iria construir um shopping, que hoje é o Goiânia Shopping, e eles iriam revitalizar o Parque Bacabrava. Eu chegava bem cedinho lá, tipo 20 para 7, né? E na época tinha aquele vaca brava lá, quando eu chegava lá, eu encontrava aqueles bichinhos da vaca brava, assim, tartaruga, umas cobrinhas, e eu tinha que devolver lá para o lago. Eu chegava na porta para abrir o CCB, eu já estava lá. Patinho, tinha tudo. Mas eu cheguei várias vezes lá e encontrava as cobrinhas pequenininhas, né, tartaruguinha, que tinha muito na época, né. Que foi o que aconteceu. A escola acabou ficando numa posição muito boa na cidade, uma região extremamente valorizada. Nós fizemos uma inauguração muito interessante, que nós trouxemos a presença do embaixador, que na época era o Levinsky. Ele veio e a gente arrumou batedor, e eu achei muito bacana na época. A gente não tinha nem carro, não tinha carro com ar-condicionado. O Rodrigo, o pai dele, tinha um Santana na época, tinha ar-condicionado, e a gente pegou ele emprestado para pelo menos andar no ar-condicionado junto com a comitiva. E a coisa que eu mais queria na época é que meus amigos me vissem nessa comitiva, com polícia, com tudo, e não teve nenhum amigo na rua que me viu passando com esse embaixador para lá e para cá. E a gente levou esse embaixador, e foi o governador na época, que era o Agenor Rezende, o prefeito, que era o Darcy Acorce na época, todos prestigiaram o nosso evento. Nós fizemos um baita de um evento, com a participação também da Universidade Federal. O Mr. Shaw, que era o adito cultural na época, também muito amigo meu. A gente até brincava um com o outro, falava assim, de quem foi essa ideia de trazer o embaixador, de tanto trabalho que esse embaixador deu pra gente aqui no nosso evento. Mas foi um evento muito bacana, que todo mundo viu o que a escola estava fazendo, o que a gente estava disposto a investir na relação à estrutura. Tinha um CCB na Avenida Goiás, né, nessa época. Eu trabalhava lá próximo lá. Aí o Jerônimo passava todo ali na porta para ir no chaveiro, né? Aí falou assim, ele ficou me conhecendo, você não quer trabalhar no CCB ou não? Surgiu uma vaga lá. Eu falei, vamos. Aí ele chamou e eu fui lá conversar. Na época era o Rodrigo que fazia entrevista. Aí conversei com o Rodrigo e falou, não, tudo bem, você, a partir de hoje você já faz parte da nossa família. E estou até hoje. 92 para final de 92. Na época eu trabalhei junto com o Rodrigo, que era o diretor, e a Maria Paula de Jesus, que era, né, a secretária, né, a recepcionista. No CCB, a história do CCB começou muito além disso. Começou ali por 76, quando eu conheci a dona Isis. Muito antes ali, que eu conheci a família. E ali eu fui para lá, para a casa deles, nós fomos, né? Ali começou a minha
a conhecer o CCBio. Aí fiquei muito tempo ali trabalhando com eles, mas no CCBio mesmo eu só fui entrar depois. Então, logo o Jerônimo, eu conheci o Jerônimo indo lá na casa da Isa, lá na casa do Bolso Jovem, quando ele ia lá, a gente conhecia ele por lá. Ele era raquítico lá, conheci na feira, quando eu casei a frete, chamado Antigo Frete. Aí apareceu a Dona Isa, eu lá, raquíticozinho lá, e ela perguntando para mim se eu dava conta de carregar a sacola dela. E ali começou. Então foi uma coisa assim especial que aconteceu na minha vida naquela época. Aí a partir dali a gente foi desenvolvendo um carisma entre nós, todo mundo ali. Por ali que começou, né, o meu entrosamento com o pessoal do CCBio. Dali eu fui fazer outras coisas e tal. Quando mais ou menos por volta de 86, aí eu comecei a trabalhar também no CCBio. Meu treinamento foi na unidade do setor oeste, mas assim, eu fui contratada para trabalhar mesmo na unidade de matriz, no setor Bueno. Fiquei um tempo no setor oeste, depois vim para a matriz, o Bueno, aí depois abriu uma nova filial lá no centro, na rua 16, eu fui para lá, foi eu, o Ricardo, como diretor, tudo, nós ficamos bastante tempo lá. Aí depois abriu outra unidade na rua 10, lá ali no setor sul. Aí depois vim para a matriz, que como eu estou até hoje, né, na matriz. Então, uma pessoa que me ajudou muito, que eu lembro demais da conta mesmo, foi o Elísio, nosso Pelezinho, que, né, nossa, aquilo ali, ele me deu muita força. Então, é uma pessoa que eu gosto demais, tenho muita consideração, que vou te falar, que se não fosse ele, eu acho que eu tinha desistido, porque gravar todos aqueles cursos, aquelas coisas, não é fácil, não. O pessoal sempre fala para mim, Jerônimo, mas você está no CCBio até hoje. Eu falei, nossa, você vai falar. Aí eu falo para eles, eu gosto demais do Dr. Jovem. E eu aprendi muitas coisas com eles, porque eu era ignorante. Aprendi muitas coisas com ele. Aprendi muitas coisas com o Cláudio, né? Com o Marco Aurélio, com o Bruno. O Bruno, inclusive, até fui babado dele, eu gosto mais do Bruno. Mas eu, graças a Deus, eu não tenho arrependimento. E tenho orgulho de falar que eu gosto deles, eu amo eles, considero eles, não sim, nem como meu patrão, considero como uma família que eu tenho aqui dentro de Goiânia. Sempre falo, quando eu estiver aguentando, estou com eles. Eu estou com eles, quando eu estiver aguentando, estou trabalhando com eles. Porque a pessoa procura, quando eu acertei, eu começo a rir, porque ninguém vai acreditar a idade que eu tenho. Estou com 83 anos. E gosto de trabalhar. O CCBio faz parte da minha vida desde sempre. Eu estou aqui já desde os meus 8 anos de idade. Quando eu penso lá atrás, quando eu fecho o olho, eu vejo um filme da minha vida, da minha história. Passei, acho que por, se não todos, quase todos os departamentos que a escola criou, ativou, desativou. Eu posso dizer que foi um casamento que deu certo. Lá se vai 40 anos. Então, é uma vida, gente, é uma vida com muita experiência. Muitos risos, muitos choros, muita emoção e tantos momentos felizes quanto os difíceis. Eu estava aqui e a escola me abraçou de todas as formas. O CCBio hoje eu posso dizer que é parte de mim. Posso dizer que eu passei os meus melhores momentos da infância, da juventude. Passei também por grandes problemas, mas sempre tive um apoio. E eu costumo dizer que é quase um casamento, né? Um casamento que deu certo, que mais que uma história de amor, é uma história de respeito, amizade e aprendizado.